Atos dos Apóstolos, onde vamos ler do capítulo 1, verso 8, para podermos ministrar a palavra do Senhor. Diz assim o texto: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Nós queremos trabalhar hoje a continuação da proposta, sobre pneumatologia. Hoje, então, teremos a parte 3, onde vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo, promessa para os crentes, ou para os cristãos. Então, a gente vai trabalhar aqui margeado pelo versículo lido, que a promessa é estabelecida, quando então o texto diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Eu estou lendo na versão transformadora, então ela muda um pouco, e traz assim uma compreensão mais assertiva. E aí então você vê que a ação do Espírito Santo ao descer sobre todo aquele que está debaixo dessa promessa faz que isso traga uma responsabilidade, onde a partir daí ele vai descrevendo: vocês vão ser testemunhas minhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e nos confins da terra. Então veja, ele vai pontuando o posicionamento da ação do Espírito Santo, trazendo a forma de o homem que vai estar recebendo a mulher, ou seja, todo aquele que recebe o Espírito Santo, testemunhar, em volta dele, ali no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, e depois vai expandindo para Jerusalém, ou seja, vai pegando o estado, aí depois vai ampliando para Samaria, Judéia, e aí a gente poderia dizer assim, vai alcançando outros estados, vai alcançando o Brasil, e daqui a pouco todos os lugares, 4 cantos desse globo, ou seja, nos confins da terra, nos lugares mais longínquos, vai estar lá um homem cheio do poder do Espírito Santo para anunciar a promessa gloriosa de redenção. Então, é muito importante quando nós, assim, entendemos que todos os crentes, todos os cristãos que são batizados com o Espírito Santo, eles passam a ser capacitados e têm aí poder para testemunhar e viver a verdadeira missão do Cristo ressuscitado. Então é interessante nós sabermos que o fato de você ser batizado com o Espírito Santo vai ampliando a sua visão de reino, vai dando capacidade para você alcançar muitas e muitas pessoas para o reino de Deus. Então veja uma ilustração que eu coloquei aqui, que diz respeito ao seguinte: quando você tem uma lâmpada, sem a energia, essa lâmpada ela pode ser bem bonita, mas ela não tem utilidade. Ela se torna inútil sem aquilo que é o proposto para ela. Ela gerar a luminosidade, ou seja, ela é própria para isso, para iluminar, para clarear.
pode ser bonita, né? Pode ser vestida até ali a parte, né, do metal de ouro, sei lá, né, cravada com diamante, não sei. Mas se ela não faz o que é proposto, é inútil. Não tem sentido. Nós, amados, quando aceitamos a Cristo como Salvador, nós também temos um propósito. Nós temos que estar servindo para um bem maior no reino de Deus. E o Espírito Santo, ele vai fazer o quê? Essa conexão do poder de Deus para com a nossa vida, para que assim como a luz, como a lâmpada, nós venhamos iluminar o mundo. Nós venhamos ser luz para o mundo. Então, é interessante que você, sendo esse canal, você pode também ser como a lâmpada ligada, conectada na energia, onde ela vai cumprir o seu propósito, iluminar. E se você é um crente cheio do Espírito Santo, cheio da graça, da unção, você também vai contagiar vidas, você vai servir ao propósito do reino, iluminando a todos aqueles a qual o poder do Espírito Santo conceder a você para tirar eles lá das trevas, da escuridão, né? Então, olha como é bom quando nós entendemos que o Espírito Santo, ele tem um propósito em descer sobre nós e nos reconectar à graça, ao poder e à glória de Deus. É ele que vai mediar esse processo, tá? Poderíamos dizer assim, sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não temos como experimentar a presença de Deus. Nós não temos como desfrutar da graça, né, da bondade. Falamos, né, semana passada dos frutos. Então, assim, nós não temos como desfrutar disso sem a presença do Espírito Santo. Então, como será ou como seria um crente que não recebe o batismo com o Espírito Santo? É um crente que está em falta, ele que não está na plenitude daquilo que é promessa de Deus na nossa vida. Ele vai caminhar, ele vai tentar compreender algumas coisas, mas ele não vai experimentar aquilo que é tão glorioso quando o Espírito Santo nos reveste, nos fortalece, nos capacita, nos enche da presença e da glória de Deus. Ah, pastor, mas eu sou feliz assim. Amém. Seja feliz. Né? Mas o Espírito Santo, ele te dá poder. Ele te dá ousadia. Ele te dá revestimento para momentos que é necessário na nossa jornada. A nossa caminhada de fé, ela diz respeito que nós vamos estar nos vales, nos altos, vamos ter oscilações, né, na nossa vida, mas é nessas situações difíceis que o Espírito Santo e o poder dele nos revigora, nos fortalece. Então, ser batizado com o Espírito Santo é muito importante. Veja no Antigo Testamento, o propósito dele era o quê? Capacitar pessoas específicas. Lembra que no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo, ela não era sobre todos. Ela era esporádica. Ela tinha funções específicas para missões especiais que Deus gostaria ou queria realizar. Você vai ver Gideão, lá em Juízes 6:34, onde o texto diz: então o Espírito do Senhor desceu sobre Gideão. Para quê? Para ele reunir um exército e lutar, e a peleja, conquistar resultados para que o nome do Deus Todo-Poderoso fosse glorificado. Israel precisava se estabelecer. Então o Espírito Santo desce sobre Gideão. Ele precisava capacitar
e liderar o exército de Israel. Nós olhamos também para Davi, e em 2 Samuel 23:2 vai dizer assim, ó, o Espírito do Senhor falou por meio de mim. Aqui Davi está expressando o seguinte, ele já está no finalzinho da sua carreira, mas ele diz, olha, eu, na minha jornada de fé, nos embates, em todos os momentos das investiduras minhas em batalha, é porque havia a presença do Espírito Santo de Deus. E ele me usou, ele também, por meio de mim, falou para quê? Através do Espírito Santo, houve uma inspiração na vida de Davi para propósitos específicos. Os salmos de Davi, você vai ver claramente as inspirações do Espírito Santo na vida dele, para escrever de tamanha maneira e beleza, de forma poética, algo que revelava quem? Um Deus todo-poderoso. Então você vê momentos esporádicos, momentos temporários, né, da ação do Espírito Santo, e eram tempos limitados, né? É interessante que a gente possa observar na leitura do Antigo Testamento que esses momentos eram momentos assim temporários. Havia uma ação do Espírito Santo, daqui a pouco ela saía, mas a obra e o propósito era alcançado. Então, é importante a gente olhar, irmãos, que tudo isso é um processo progressivo da revelação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Você vai ver os profetas, Isaías, né? Ele vai falar a respeito, Joel vai anunciar o seguinte, um derramamento universal, onde ele já está olhando o seguinte, o Espírito Santo se revelando que no futuro muito mais pessoas seriam alcançadas. E aí diz lá em Joel 12:28, depois disso, derramarei meu Espírito sobre todo tipo de gente. Olha só a amplitude do poder do Espírito Santo sendo proclamada para alcançar milhares. Entende? Então, tudo isso foi sendo prometido para quê? Para que o poder alcançasse a todos, aos filhos, filhas, jovens, velhos. Não tinha faixa etária escolhida. Olha, vão trabalhar só com os velhinhos. Não, é com os novos, é com os adolescentes, é com os adultos. Ou seja, todas as faixas etárias seriam completadas, né? Ou seriam alcançadas pelo poder do Espírito Santo para que todos desfrutassem dessa promessa. Isaías falou de renovação. Lá em Isaías 32:15 vai dizer assim, ó, até que o Espírito do alto seja derramado sobre nós. O ato de renovar, de reestruturar a pessoa, então vai fazendo o quê? Ele traz vida à terra seca. Um prenúncio de que no futuro o batismo com o Espírito Santo ia saciar, ia ser derramado de maneira tal, e a água do Espírito Santo, né? Quando Jesus fala lá em João, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Olha que coisa maravilhosa, né? E foi profetizado, né, por Isaías, né, que o Espírito do alto seria derramado sobre nós. Então, essas promessas, elas apontavam para um tempo que o Espírito Santo, ele habitaria, capacitaria o povo de Deus. Veja, hoje nós entendemos isso. Hoje nós podemos entender melhor quando essa promessa, essa profecia foi expressada. Na época deles, eles não tinham essa clareza. Mas hoje você entende.
que verdadeiramente não há mais como o Espírito Santo ficar fora de você. Se você aceitou a Jesus e o poder do Evangelho transformador mudou a tua situação, ele passa a habitar. Você agora é templo do Espírito Santo. Aí você, sendo habitáculo do Espírito Santo, o que é que vai acontecer? Nós já falamos algumas vezes aqui. Você vai ser capacitado, fortalecido, renovado, reestruturado na fé, para que o povo assim de Deus, ou seja, você, homem, mulher, cheia do Espírito Santo, seja verdadeira, testemunha plena daquilo que Deus faz. Você agora também pode olhar que não é poucos que serão alcançados, mas muitos serão alcançados pelo poder da presença do Espírito Santo. Então isso é muito bom, isso tudo, o Antigo Testamento, ele apresentou essas condições de promessa. No Novo Testamento, então, a gente faz um panorama e já vamos observar quem que já começa a falar algo maravilhoso. João Batista. Ele vem preparar o caminho do Senhor. E aí ele diz o seguinte, lá em Mateus 13:11, eu os batizo com água para o arrependimento. E depois, na continuação, mas ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha, que interessante quando agora na era do Novo Testamento, após agora Jesus já morreu, ressuscitou, é assunto aos céus, começa a se escrever a palavra de Deus. Você vai ver que o Evangelho foi depois de algumas epístolas de Paulo, que foi escrita lá pelos anos 65 a 70, depois de Cristo. As primeiras epístolas, se eu não me engano, Tessalonicenses foi uma das primeiras que foram colocadas no papel, assim podemos dizer, e deixou essa carta. Depois, o Evangelho começou a ser organizado. Já era falado entre eles, já era compartilhado, de forma oral, tudo aquilo que Jesus fez. Os apóstolos detinham muito conhecimento, porque viveram com Cristo e andavam com Ele. Então, veja, eles já compartilhavam, olha, tem promessas chegando aí. Tem coisas boas que o Senhor, Ele morreu, Ele falava para nós não entendia, mas depois que Ele foi à cruz, depois que Ele ressuscita, que Ele nos reúne e dá mais dicas a respeito, e que Ele iria enviar o Consolador, e de fato Ele veio, começa agora como que borbulhar as novas de alegria, começando a está ele inspirando os autores para começar a organizar o Novo Testamento. Aí vem os evangelhos. Entende? Então, olha como que as coisas vão acontecendo. E dentro da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, ele vai lembrar que João Batista estava anunciando. E aí Mateus escreve, eu os batizo com água para o arrependimento. Isso é uma fala de João Batista. Tempos depois, quase 100 anos depois, irmãos, que o Evangelho começou a ser escrito. Olha, é tempo, Muitos já não estavam mais ali que presenciaram. O próprio Paulo não viveu no tempo de Cristo. Não pegou essa fase boa. Ele tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, e dali muda a história. Mas ele escreve com propriedade, porque o Consolador, o Espírito Santo, que desce no dia do Pentecoste, vai trabalhando e nunca mais voltou aos céus. Ele está conosco.
Olha, 2000 anos atrás, tudo aconteceu e ele ainda está. Jesus, 3 anos e meio, ministrou. Né? 33 anos aí, palmilhou sobre a Palestina. Foi embora. E tem promessa de voltar. Agora, o Espírito Santo está aí todos os dias para cumprir a promessa gloriosa que ele disse: vou estar convosco todos os dias. Isso é maravilhoso. E de repente nós podemos então ver Jesus agora no Novo Testamento, em Atos 1:5, dizer assim, ó, Jesus confirmando: pois João batizou com água, mas em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus abençoando o povo, abrindo as possibilidades, dizendo: está ficando pequeno tempo para ele chegar. Quem? O Espírito Santo. João Batista não apregoou: olha, tem um vindo aí que vai fazer algo tremendo. Ele anunciou Jesus. Agora Jesus anuncia o Espírito Santo. Entende? Então, em Atos 1:5, você vai observar isso. Ele diz: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Jesus se preparando para ir para o céu. E ele estabelece assim: a promessa está de pé. Vai acontecer. Lembra de Joel? Que Joel profetizou? Lembra de Isaías? Entendeu, irmãos? Olha só, conectando o Antigo Testamento, a promessa, muito tempo atrás, muito tempo atrás. Agora está bem pertinho. Está quase acontecendo, mas fique firme, constante. E aí você vai ver em Atos 2, do verso 2 a 4, né, que vai dizer, né, que no dia de Pentecostes o cumprimento veio. De repente veio no céu um som. E aí estabelece o quê? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha aí, o cumprimento da promessa. Esse batismo, ele fez o quê? Deu poder para você agora falar línguas estranhas. Esse batismo, ele te capacita para você ter autoridade e pregar com ousadia. Entende? Pedro, você vai ver em Atos 4:8, ele foi cheio do Espírito Santo, né? E testemunhou. Ele também, com grande poder, né? Os apóstolos continuaram o quê? A testemunhar. Então você vai ver em 4:8 de Atos, você vai ver em 4:33, tudo isso eles cheios do Espírito Santo, com ousadia, com autoridade, com poder, e eles vão sendo testemunha. Aí quando você vê 1 Coríntios 12:13, isso é tudo do Novo Testamento. Você vai ver que Paulo ensina que é para todos os crentes. Não é para alguns como Davi, não é para alguns como Saul, né? Não é para alguns como lá no Antigo Testamento, na casa dos profetas, né? Ali na escola dos profetas, descia o Espírito Santo e eles profetizavam. Eles dançavam na presença do Deus Todo-Poderoso. Agora aqui, Paulo vai ensinar: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Então, é para todos os crentes. Pedro vai confirmar a promessa: é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe. Atos 2:39. O Espírito Santo, então, ele não é o quê? Privilégio de alguns. Eu tenho o Espírito Santo porque eu oro 10 horas, 20 horas. Irmãos, é para todos. Tem alguns bobão que ficam: eu oro muito, então eu tenho o Espírito Santo, uma comunhão. Hoje ele falou comigo. Ele fala comigo, contigo, só ler a palavra. É só abrir a Bíblia, o Espírito Santo fala.
através da palavra, a coisa mais pura que é a fonte perfeita da voz de Deus. Tem muita gente, eu recebi agora um fax, na época, né? Do fax, que agora é um SMS, agora um WhatsApp, agora é uma mensagem, né? Tudo muda, né? Muito tempo atrás, quem passou por essa recebi um telex. Os telex estão no museu. Então, veja, para dizer assim, o Espírito Santo está falando agora, está descendo. Irmão, o Espírito Santo fala se você abrir a Bíblia e ler. Ele fala com você. É natural que dentro dos dons, dos carismas, do poder sobrenatural do Espírito Santo, ele pode falar no teu ouvido. Ele pode falar no teu coração. Ele habita aqui dentro. Entendeu? Então, assim, eu não estou descaracterizando, mas eu estou, às vezes, querendo que você, cristão, crente, né? Muitas das vezes, muitos humildes, ficam abismados com certos pregadores que andam por aí e que gostam de usar esses jargões para, assim, trazer a emoção, para movimentar, né, a tua emoção e manipular, às vezes, a tua vontade. Tem que tomar cuidado. Por isso é importante o culto de ensino, porque aqui a gente vai estar pautado quê? Na palavra. Eu não preciso inventar testemunho para fazer você chorar. É só ler a Bíblia e contar a história que está relatada aqui há séculos. E o poder de Deus desce na tua vida e a lágrima desce sem ninguém forçar. Porque você vai estar o quê? No ambiente onde o Espírito Santo tem liberdade. A plenitude da graça e do seu poder, ele opera no nosso meio. Então nós não precisamos inventar. Nós precisamos sim ter comunhão com ele, buscar a presença e pedir da graça, da unção, da discernimento para entender a tua palavra, porque é a responsabilidade de anunciar ao povo que vem ouvir a palavra. E quando você faz isso, o Espírito Santo, irmão, o doce Espírito Santo, ele tem prazer, porque isso não é privilégio de poucos, é para todo aquele que busca, a todo aquele que vai na fonte. E quando assim acontece, ele tem prazer e alegria que você seja saciado. O maior propósito de uma palavra de Deus não é você virar cambalhota para lá e para cá, não. Isso são manifestações, às vezes, do poder e da misericórdia dele, que nós pentecostais vamos, às vezes, dar vazão a isso. Mas quantas das vezes você está aí bem quietinho e o teu coração está ardendo, está queimando pelo poder da palavra e o Espírito Santo te visitando e você às vezes começa ali e querendo dar um glória, um aleluia e você falar, maravilhoso é estar na tua presença porque eu estou sentindo aqui queimar. É muito melhor. Porque quando assim acontece, o renovo e a fortaleza dele vai nos sustentando para a glória do nome do Senhor. Então é muito importante quando nós assim entendemos que o Espírito Santo não é privilégio de alguns, mas é dom universal para uma missão. Há um propósito em ele descer e estar habitando em nosso coração. Há um propósito de ele te capacitar com dons de carismas. Quando você, às vezes, no batismo com o Espírito Santo, recebe dons de cura. Você pode orar por uma necessidade e Jesus curar do câncer. Jesus ressuscitar o morto, Jesus, né, fazer maravilhas, tudo isso pelo Espírito Santo. E para quê? Para a glória dele. Pastor, mas aí eu fico tão cheio, eu fico tão alegre, e eu fico tão importante. Irmãos, a glória é dele.
Por mais que a gente tenha essa tendência, essa fraqueza, temos que lembrar que é tudo para Ele, para a glória dEle e para o nome dEle ser proclamado. É Ele que morreu por nós, é Ele que ressuscitou, é Ele que nos deu vida, é Ele que nos dá alegria, é Ele que nos sustenta. Então, nem o Espírito Santo exige assim, ei, dá um pouquinho de glória para mim, não. Tudo Ele trabalha para a glória do nome do Senhor Jesus. Quando nós glorificamos a Cristo, nós alcançamos o Pai e alcançamos o Espírito Santo. Eles desfrutam dessa glória também, da adoração nossa, entendeu? Então, é esse o projeto e o propósito de nós sermos batizados com o Espírito Santo, para que possamos entender verdadeiramente a proposta que Ele estabeleceu para nós meros mortais. Veja, o batismo no Espírito Santo é uma promessa de poder. Irmãos, quando a gente continua na leitura e diz assim, ó, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, né? Então, uma parcela aqui do verso 8, né? Ele vai pontuar o seguinte, que o Espírito Santo, ou seja, o batismo com o Espírito Santo, é promessa de poder. Quando olhamos para isso, o que nós podemos entender? Que o Espírito Santo sendo poder vem do quê? De dinamis, né? Dinamis vem de uma palavra que vai traduzir o seguinte, é força, é poder, é como a dinamite faz quando ela é colocada na falha da pedra, da rocha, ou se fura a rocha e coloca ali, ela vai estourar e vai arrebentar aquilo ali. Ela vai romper toda a barreira, toda a dificuldade que possa existir ou resistir naquele momento. Então, o poder do Espírito Santo, quando vem através do batismo, ele vem como essa força divina para quê? Para agir na nossa vida e nos capacitar, nos dar ousadia, nos dar graça e poder para falar que Jesus morreu por nossos pecados, que Jesus está voltando, que Jesus, ele batiza com o Espírito Santo, ou seja, só você revestido com o poder do Espírito Santo para poder anunciar. Senão a timidez toma conta, senão você fica, hoje não dá, fica protelando, criando um monte de dificuldade. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, você não vê barreira, não vê gigante, não vê resistência. Você só quer compartilhar daquilo que você recebeu. No Antigo Testamento, olha como essa promessa, ela realmente dava o poder. Nós temos o exemplo de quem? Juízes 14:6. Sansão. Sansão, ele tinha um propósito específico. Como eu falei, no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo era por momentos esporádicos, temporários. Tinha propósito. E Sansão foi um deles. Sansão, quando ele era revestido pelo Espírito Santo, ele tinha poder. Diz o texto lá em Juízes. Então o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Para quê? Para lutar contra os filisteus, para carregar, né, aquele grande portão da cidade que vão trancar esse camarada aqui, esse portão aí é poderoso, ninguém mais move ele. Sansão foi lá e levou nas costas, né? Para lutar contra um grande exército com uma queixada, né? Irmãos, olha só. E também para pegar aquele momento, aquele leão que vinha no caminho, queria matar, tragar ele, ele pega e rasga o leão, como se fosse folha. Olha aí, o que é isso? É o poder do Espírito Santo que revestia Sansão. Então, era um ato físico, temporário, com um objetivo claro. Isso no Antigo Testamento. Entende? Então, era uma promessa que tinha para aquele momento.
Jesus, ele eleva essa questão muito mais. Eu enviarei o que o meu Pai prometeu, Lucas 24, 49, ou seja, prometendo poder espiritual duradouro. Então veja, vira a página, Antigo Testamento, Novo Testamento. O poder agora é duradouro. Algo espiritual, algo que às vezes ultrapassa o nosso entendimento. É sobrenatural. Esse poder, ele se manifestou lá no dia do Pentecostes, no Atos 12, 4. E começaram a falar em outras línguas. Olha só. O texto vai dizer, na continuação, que eles falavam em línguas diferentes. E pessoas que visitavam Jerusalém naqueles dias, que era dia de festa, começaram, como que pode estar falando a minha língua? Como pode? Se aqui eu tenho que estar falando ou o hebraico, ou o aramaico, ou então o grego koiné, como que agora eu sou lá dos fins do mundo? Né? Aprendi a falar o árabe, porque vivo naquela região. E agora estou aqui ouvindo uma mensagem clara na minha língua. E estou sendo impactado. Estou sendo atraído por esse mover, porque quase 3.000 foram alcançados. Está vendo aí o agir, o poder, não físico mais, mas sobrenatural, porque é promessa de Deus. O batismo do Espírito Santo dá poder. E aí nós vamos olhar também em 2 Timóteo 1,7, que esse poder do Espírito Santo, ele vai dar o quê? Ousadia. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Então veja, nós não somos covardes. Nós somos ousados e destemidos a falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Isso é para quê? Para cumprir o processo do poder de Deus, da missão, da palavra do Senhor que tem que ser anunciada. Pedro é um exemplo. Antes negou. Antes, né? Covardão lá, não conheço, eu nem sei quem é esse homem. Né? Diante daquela serva, mas depois do Pentecostes, irmãos, Pedrão foi cheio do Espírito Santo e todos ficaram cheios do Espírito Santo e ele enfrenta a multidão e líderes e ele passa agora, né, estar pregando com autoridade, com poder, com ousadia. Ele então passa a receber o dom do Espírito Santo, a transformação que aconteceu na vida dos apóstolos foi para mostrar o quê? Que a promessa que Jesus estabeleceu de enviar o Consolador é real. E ela aconteceu claramente. Então, isso aí é muito importante quando a gente sabe que batismo com o Espírito Santo é para dar poder. Entende? É para você ser revestido e ter ousadia. No continuar do texto Atos 1:8, diz assim, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aqui nós vamos ver o seguinte, o batismo no Espírito Santo nos faz testemunha. Não é para você ficar aí se escondendo. É para testemunhar. Mas eu não sei pregar. E quem diz que é só pregar? É dar testemunho de vida. Entendeu? É você realmente entender que o ato do Espírito Santo em batizar você é para uma missão, irmãos. Alguém está olhando você. Alguém está acompanhando. Então, assim, se você tem testemunho de transformação, já está falando alto. As pessoas desconhecem, aquele lá era um enganador. Aquele lá não prestava para nada.
mas ele está tão diferente ultimamente. O que está acontecendo? Eu estou percebendo que ele não fala mentira mais, ele não conta anedotas, ele não fica aí, né, enganando mais ninguém. Mudou. O que aconteceu? Aí vai investigar a sua vida. Olha, eu vejo ele entrar naquela igreja. Eu vejo ele, às vezes, tá com a Bíblia, né, do braço. Eu vejo que o semblante dele mudou, as atitudes. Tem alguma coisa que aconteceu. Houve uma transformação. Isso é testemunho. As pessoas ficam observando. Você, às vezes, passado, não dá nem um bom dia. Agora você já vai lá até aperta a mão. Ô, meu vizinho, que bom te ver. Que alegria, meu coração se torna diante da sua presença aqui comigo. O cara fica, meu Deus, o que aconteceu? É o poder da transformação pela palavra na vida do crente. Então, Israel era para ser luz, para ser testemunha, para ser exemplo. Depois nós vamos ver Isaías, né, falando, eu os fiz uma luz para os gentios, ou seja, Israel, vocês são luz para os gentios. As nações precisam ver o que eu fiz na vossa vida. É para isso que eu separei vocês. Isaías profetizou. Só que Israel falhou. Israel não entendeu. Mas depois, Jesus, no Novo Testamento, ele vai trazer o cumprimento. Lá em Mateus 28, 19, ele vai dizer, ó, ide e façam discípulos de todas as nações. Ele vai dizer que o Espírito Santo vai te equipar, vai te capacitar, ele vai te aperfeiçoar. E ele diz, receberão poder, serão minhas testemunhas. Isso aconteceu em Jerusalém, tá? Depois alcançou Samaria e as multidões ouviam Filipe. Atos 8 e 6. Lá em Samaria, alcançou Samaria e chegou aos gentios. O Espírito Santo caiu sobre todos. O Espírito Santo então vai o quê? Nos tornar vozes de Cristo. Ah, pastor, mas o Cristo não está mais conosco. É, mas nós vamos ser uma voz dele. Quando no nome dele, revestido pelo poder do Espírito Santo, nós dizemos, Jesus cura. Ah, eu fico até tremendo nas bases em dizer que Jesus... Irmãos, se você com dedicação, com ousadia, com fé dizer que Jesus cura e você orar no nome de Jesus, você pode até não ver o milagre na hora, mas Jesus vai trabalhando e a bênção vai acontecendo e o milagre ocorre. Mas se nós ficar assim, acho que eu não vou orar não, vou chamar lá o pastor, vou chamar o pai, vou chamar a mãe, vou chamar, sei lá, o João, a vovozinha, não sei. Porque eu não acredito, eu não consigo, eu tenho medo. Se você tem o Espírito Santo na vida, se você foi cheio do Espírito Santo, você é revestido com autoridade nessa hora. Não se preocupa, se não acontecer, não, mas vai lá com ousadia, com autoridade. Jesus vai curando agora, vai tocando da cabeça à planta dos pés, repreende esse mal, corta essa seta, tira toda a raiz de enfermidade. E vai embora, no nome de Jesus. E de repente você vai ouvir testemunho. Eu fui tocado, eu fui cheio, naquele momento eu senti um calorão, eu não senti mais dor. Lógico, por quê? Porque no nome de Jesus, você é uma voz de Jesus, uma voz de Cristo, com poder e revestimento dado pelo Espírito Santo, para quê? Para ser testemunha. Filipe foi um diácono separado, com um propósito, mas ele também foi cheio do Espírito Santo. E diz o texto, né, em Atos 6:3, escolham homem cheio do Espírito Santo. Filipe era um, Estevão e outros. E é lá em Samaria, o que Filipe fez? Ele pregou. E o ato de ele pregar, ele desce à cidade de Samaria, ele anuncia Cristo. Sabe o que acontece pelo poder do Espírito Santo, que vai se manifestando? Os espíritos impuros saíam de muitos.
olha só, a unção e a graça e a ousadia de você se colocar diante do poder do Espírito Santo, o inimigo, o demônio, ele sai. Não precisa ficar com medo, não. Você tem que estar na dependência do Espírito Santo e com ousadia e autoridade repreender no nome de Jesus. E Filipe assim o fez. E saíam muitos. E diz o texto que multidão creram. Multidões, né, foram alcançadas naquele dia. Houve alegria naquela cidade. Então, você vai ver isso lá no livro de Atos, capítulo 8, verso 8. Você vê que o ato do batismo no Espírito Santo fez com que Filipe fosse uma das testemunhas cheia do poder de Deus. Então, meu irmão, é importante que eu e você venhamos a buscar, a ser realmente testemunha de Cristo. Mas ser testemunha de estar sendo aquele que vai impactar. Aonde você coloca a planta dos seus pés, as pessoas sabem que você é um cristão, que você realmente dá testemunho de vida, de transformação. Então, use isso para alcançar nos dias de hoje vidas para o reino do Senhor. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje. E será o mesmo amanhã. Nossa geração passa, mas vem outra geração para dar continuidade e dizer assim, ó, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus está voltando para buscar um povo seu. É o poder da palavra. Na continuação, agora em Atos 2:39, diz assim, ó, a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe. E o que diz isso? É o último tópico que eu separei aqui, e diz assim, ó, o batismo no Espírito Santo é para todos os crentes. Não é para um grupinho. Ah, eu não mereço. Irmão, se Jesus já entrou no teu coração, já te libertou lá do mundo, você é mais do que merecedor. Há uma promessa para todos. E é necessário que isso seja esclarecido para não dizer assim, ó, Jesus ele é elitista, ele escolhe só os bonzinhos, ele escolhe só os que têm mais capital para dar uma oferta. Não, senhor. Jesus, ele não faz acepção, nem o Espírito Santo. É para todos nós. Veja que no Antigo Testamento, como a gente está frisando, era raro acontecer, né? O Espírito do Senhor veio sobre quem? Otiniel, um dos juízes, lá em capítulo 3 e 10. Mas quando você vai ouvir a profecia de Joel, olha como ela fala, que Joel ele faz o seguinte, ele promete universalidade, ou seja, todos serão alcançados, porque diz em Joel 2:28, derramarei meu espírito sobre todo tipo de gente. Todos os níveis, pobre, rico, negro, branco, amarelo, vermelho, todas as etnias, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoas. Jesus ele abre essa condição, né? E ele diz assim, ó, Lucas 11:13. Se vocês sendo maus sabem dar, né, a oportunidade, dar o alimento, dar as condições, dar, né, possibilidades de mudanças, mesmo sendo falho na sua justiça, mesmo sendo aquele que às vezes escolhe segundo o seu olhar, mesmo assim, vocês às vezes têm alguns lapsos de bondade. Então veja,
quanto mais o Pai Celestial. Ele dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então veja, Lucas 11:3 vai esclarecer muito bem quando Jesus ele abre essa oportunidade e diz assim, ó, o Papai do céu, ele vai conceder o Espírito Santo a todo aquele que solicitar. Então, se você quer o Espírito Santo, começa a clamar. Deus, eu preciso do Espírito Santo. Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Eu quero experimentar esse negócio de falar uma língua diferente. Eu quero ser, é meio cheio. Eu vejo a irmã Mariazinha no culto, ela fala um monte de mistério e ela fica alegre e animada e ela passeia no corredor, ela marcha e ela levanta a mão e ela tem algo que brilha do Espírito Santo. Jesus, eu também quero. Começa a pedir. Para você ser cheio, isso é promessa. Atos 10:44 diz assim, ó, o Espírito Santo caiu sobre eles. Viu? E Paulo confirma, fomos todos batizados em um só Espírito. Né? Então, essa condição, ela é fundamental para que nós possamos entender e desbloquear as barreiras que alguns, às vezes, criam e põem resistência. Não, eu não sou digno de receber o batismo com o Espírito Santo. Lógico que é. Alguns dizem assim, não, isso foi só para o tempo dos atos. Não, nós não somos cessacionistas. Nós cremos na continuação. A gente sabe que o Espírito Santo ainda opera nos dias de hoje. Ele não quer ficar quietinho aí dentro do teu coração, só habitando, dizendo, não, deixa eu quietinho aqui no meu templo, né, no meu palácio. Não, não, não. Ele quer botar fogo aí na seara. Ele quer fazer você verdadeiramente ter um altar com labareda. Labareda de fogo, queimando, motivando. E você olhar para o lado e dizer, oh, aquele ali também merece a palavra de Deus. Eu vou lá dar um folheto para ele. Aí de repente você vê um doente. Eu vou estender a mão e orar e dizer que Jesus cura. É o quê? É a chama e o calor do Espírito Santo dentro de você. Então é para todos. Cornélio, um gentil, não era apóstolo, mas ele temia a Deus. E o texto diz em Atos 10:22, Cornélio, um homem justo. Enquanto Pedro, irmão, estava pregando, né? Enquanto ele falava, o Espírito Santo caía sobre a casa, sobre o ambiente. Então, veja, eles falaram em línguas. Então, essa situação, naquele tempo, naquela época, vem chocar os judeus. Eles ficam abismados. Mas, assim, ó, quem provou, né, da promessa, quem foi cheio do Espírito Santo naquele tempo, eles, então, desfrutaram de uma abertura espiritual. Os seus olhos, né, a sua visão, ela foi abrangente. Eles começaram a verdadeiramente, assim como Cornélio foi cheio do Espírito Santo, todos que estavam na sua casa foram batizados com o Espírito Santo, assim como os que estavam no tabernáculo, no cenáculo, foram cheios do Espírito Santo. E quando começaram a divulgar isso, inflamados pelo Espírito Santo, a sair pelas cercanias, então assim, Jerusalém ficou pequena. Aí assim, vamos para a Judéia. E Judéia se tornou pequena. Daqui a pouco assim, ó, Samaria diz que nós não podemos falar, judeus de Samaria, ei, não queremos saber, nós estamos cheios do poder, cheios da graça, cheios da unção. Nós vamos pegar esses samaritanos e vamos falar que Jesus é maravilhoso, que Jesus ressuscitou, que Jesus está aí voltando para levar aos céus todo aquele que crê.
Ah, mas isso está pequeno demais. Nós temos que ir para os confins da terra. Vamos sair das nossas fronteiras. Vamos alcançar toda a Europa, né? Naquele tempo, o mundo antigo. Nós vamos fazer um estrago por aí, dizendo que Jesus batiza, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus, ele escreve um nome no livro da vida, que Jesus está voltando, que Jesus quer dar alegria e quer estar levantando o cansado, e que Jesus quer curar os paralíticos. E assim foi. Todos por quê? Porque foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo. E não é diferente dos dias de hoje. Nós precisamos buscar. Nós precisamos clamar. Qual é a nossa parte que cabe a nós? É buscar. Todo aquele que invoca o nome do Senhor, esse será salvo. Entende? Então, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que clamar. Vou pagar um preço, fazer um jejum, uma consagração, vou fazer, um propósito de não perder os cultos, e vou nos cultos e vou dar glória, vou dar aleluia. Ah, mas ainda não sou batizado. Não, mas é dando aleluia, é dizendo glória a Deus, é falando, e lançando para o céu a adoração, que o Espírito Santo vai descer e dizer: eita, aquele lugarzinho ali está com fogo, aquele lugarzinho está sendo suficiente para mim pousar. Eu vou dar uma visitada ali. E quando ele vem visitar o teu altar, ele vem para renovar com calor, com fogo santo, com poder, com autoridade. E quando você der por si, você está falando mistério com Deus, e você está glorificando, e você está correndo, passeando, e você levanta a mão. Ah, pastor, eu sou tão tímido, envergonhado. Você é cheio do poder do Espírito Santo, irmão. Você não quer saber de mais nada. Você quer dizer que Jesus é bom e maravilhoso, está vindo para buscar você e a igreja santa dele. Então veja como é importante nós entendermos que batismo com o Espírito Santo é promessa para o crente. Ah, pastor, não é promessa para o cristão? Para o crente, quem crê. Se crê, será batizado. Se não crê, já está com o pé quase no caldeirão. Não é isso? Então pensa, vale a pena crer. Vale a pena interceder pelos nossos irmãos, para que eles possam desfrutar de algo maravilhoso, que é o batismo com o Espírito Santo, uma promessa de revestimento, de poder, de autoridade, para que você seja revestido e ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, para anunciar nos quatro cantos dessa terra e dizer que Jesus é muito bom, que vale a pena servir Ele, não troca Ele por nada. Você testemunhando e dizendo que há solução, que há salvação, e também para que você entenda que é para todos nós, para todo que crê. Então, amados, não fique fora disso. Vale a pena. Quando a gente deixa o medo, a dúvida tomar conta, isso nos afasta. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E para que desfrute disso, tem que ter e exercer a fé, que realmente essa promessa é para os nossos dias, e que se eu clamar, que se eu buscar, e que se verdadeiramente eu me colocar à disposição, como eu disse, o Espírito Santo vai descer sobre você, e você vai ser cheio, tomado pelo poder de Deus, e aí ninguém te segura mais. Amém? Fique em pé, nós vamos orar a Deus. E se você que
talvez é batizado com o Espírito Santo, mas já faz tempo que não ensaiou mais a língua dos anjos, né? E quer ser renovado, começa a clamar, hein? E você que não é batizado, começa a orar: Jesus, eu quero ser batizado, eu desejo, eu preciso. Começa a orar. Sua oração tem que ser, vamos botar aí, 80% só pedindo para ser batizado. Os outros 20%, você ora em gratidão, você ora pela família, ora pelo pastor, né? Mas a maior parte fala: Deus, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero receber o batismo, eu quero falar novas línguas. E comece, irmãos. Talvez um dia depois Jesus batiza. Talvez você vai estar lavando lá a roupa e daqui a pouco o Espírito Santo vai se aproximando de você, você vai sentindo aquela alegria do Espírito e daqui a pouco você começa a chorar e você dá liberdade e começa a dar glória, e do glória vai misturar com aleluia, e do aleluia daqui a pouco você vai ingresar uma língua diferente e vai dizer algo maravilhoso, o mistério do céu. Mas tem que começar a buscar, tem que começar a dar lugar para que o Espírito Santo encha. Ele precisa ser atraído por um coração desejoso. Mas o coração desejoso tem que tomar atitudes. Se nós ficar mudo, calado, né? E sempre fechadão, o Espírito Santo, esse aí não quer. Mas se você fala: eu quero o Espírito Santo, e você fala: Espírito Santo, pode vir, Espírito Santo, eu quero ser cheio, Espírito Santo, me batiza, Espírito Santo, enche agora o vaso. Olha, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando, eu estou dando glória. Olha, eu até nem dizia aleluia, mas agora no culto eu já dou aleluia, glória a Deus, louvado é teu nome. Ó, Espírito Santo, escuta a meu glória a Deus, a minha adoração. Enche-me do teu poder nesse momento, enche-me da tua glória. Ekatore mandarava shomeneleva subnai.